Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais um Pod Saúde e hoje vamos falar sobre desequilíbrio ambiental. Como esse desequilíbrio vem afetando o desempenho dos atletas. E para isso convidamos aqui a nossa jogadora de futebol, Karine Cerqueira. Ela atua como atacante, atualmente joga fora do Brasil. O nosso jogador de basquete, Cauã Palma, ele vem se destacando como atuando no seu time, ele joga como armador. E a nossa nadadora, Tamiles Melo, recentemente participou dos Jogos de Paris e vai contar pra gente um pouquinho da sua experiência. Roda a vinheta! Como minha colega Geisa, a nova apresentadora do Pod Saúde, comentou, hoje a gente vai trazer a importância e a relevância como interfere o desempenho dos atletas em relação ao meio ambiente. Trouxemos atletas profissionais que estão no auge da sua carreira, com fisioterapeuta e médico, para a gente comentar de meio ambiente e saúde, que tecnicamente a gente acha que não interfere muito, mas tem muito a ver. E agora nós vamos ouvir um pouco dos nossos atletas, a correlação com o meio ambiente, com a questão do ar rarefeito, poluição, das águas, do ar, de cada localidade que eles têm passado. Agora, a gente vai trazer o relato da nossa jogadora Karine, do time de futebol Kansas City. Boa noite Jéssica, boa noite Geisa. Agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, né? Para eu fazer um pouco do relato. Como vocês citaram, eu sou jogadora de futebol, atuo como atacante. Atualmente, como vocês sabem, jogador de futebol a gente viaja muito, a gente tá rodando o país inteiro e ultimamente tive uma experiência bem legal. Na verdade, assim, uma experiência muito interessante. No último jogo que a gente teve lá na Bolívia, né, no estádio da La Paz, lá aproximadamente mais do que 3.000 metros de altitude, onde foi bastante difícil, né, concluir esse jogo. Porque na verdade a gente se sente fraco, ao contrário do nosso adversário, né? Aparentemente parece que eles são mais fortes, que ele tem um domínio maior da bola. E assim, decorrente a esse episódio, a gente tenta, né? No caso eu tento reconhecer essas sensações físicas e fisiológicas do meu corpo e tento controlar esse domínio, tanto com a bola quanto dentro do campo. É interessante que você vê, né, durante os jogos, cenas bizarras, né, de vários cilindros de oxigênio, né, espalhado pelo gramado e muitas pessoas passando mal, com sintomas de falta de ar, náusea, vômito, dor de cabeça, tontura. Então a gente tem uma estratégia, né, dentro do nosso time que para evitar já esse tipo de sensação, esses sintomas, a gente procura chegar no local próximo do horário, justamente para evitar essa sensação e esses sintomas, que acaba ocorrendo durante o jogo. Karine, antes a gente não tinha essa ideia, né, do quão a diferença de altitude interfere no atleta. Bem interessante o seu ponto de vista. Agora, eu gostaria da gente trazer um pouco do relato, mudando um pouco de esporte, do futebol para o basquete. E agora a gente vai chamar Cauã Palma, que ele é o armador profissional do time dele. Muito obrigado pelo convite. Como já foi apresentado anteriormente, me chamo Cauã. Hoje eu jogo pelo time do Barcelona, mas eu vou contar um relato de quando eu jogava aqui pelo Brasil, pelo time do Vitória. Nós estávamos jogando o CBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete, e fomos enfrentar uma equipe em São Paulo, na capital. Quando chegamos lá, uns 2 dias antes do jogo, para se preparar, aquecer, treinar e estar preparado para o jogo. Porém, nesse período de adaptação, tanto eu quanto os atletas do meu time, sentimos muita dificuldade na hora dos aquecimentos, na hora de fazer o treino cardiorrespiratório, por muita falta de oxigênio no ar. Nós tínhamos muita dificuldade em respirar aquele ar, tivemos muita irritação nos olhos e todo o nosso rendimento foi muito afetado por causa dessa condição da capital de São Paulo. Aqueles que já tiveram a oportunidade de estar na capital podem ver e podem sentir também essa diferença. Nossa cidade aqui de Salvador, eu sou natural de Salvador, é uma cidade muito limpa,
até por ser uma cidade muito litorânea. E quando estávamos lá, em São Paulo, essa dificuldade ficou muito aparente e tivemos muita dificuldade no jogo. Tanto que os 2 jogos que nós tivemos na capital, vencemos um e perdemos o outro. E tivemos que voltar o mais rápido possível e ter acompanhamento pelo médico e pelos fisiologistas da equipe. Rapaz, quantos relatos que a gente não fazia nem ideia, né, do que acontece por trás desses bastidores dos jogos. Agora a gente vai trazer o relato da nadadora olímpica Tamires, que vai explicar como foi nadar no Rio Sena. E a gente já sabe, né, de vários relatos, de vários nadadores que passaram mal. Foi realmente assim? Aconteceu? Como é que foi? Olá a todos. Primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar falando esse assunto que tem me incomodado há muito tempo e que repercutiu muito, né? Saiu em vários jornais. Então, gente, realmente é isso mesmo. Para mim foi uma experiência muito ruim, porque eu vinha treinando há muito tempo, me preparando há muito tempo. Era o meu sonho. E no dia, por conta de uma poluição, meu sonho foi assim, acabado, destruído. Entendeu? Eu fiquei com diarreia, eu fiquei com dores abdominais e fiquei até com incontinência urinária. Até antes mesmo da competição, quando eu estava treinando. Então, eu tive essas reações ao treinar no Rio, antes mesmo da competição. Fui para a clínica e descobri que foi contaminada pela bactéria E. coli, que é uma bactéria que a gente já tem no intestino, entendeu? Só que algumas delas, essas alterações, esses sintomas. É frustrante pensar que a contaminação poderia ter sido evitada antes disso tudo acontecer. Não, gente, vamos pensar. Esse rio está há um século já contaminado. Como é que em um ano eles vão despoluir e colocar atletas para jogar? Eu acho que é grande responsabilidade. E assim, foi um sonho frustrado. Não só meu, mas de outros atletas também que passaram mal, né? Que foram persistentes, mas tiveram também consequências que eles vão levar para a vida toda, né? Como eu, que havia me preparado, nunca vou esquecer desse dia. E agora, para a gente comentar mais e entender a resposta fisiológica, o que aconteceu por trás da biomecânica, da funcionalidade do corpo, a gente vai ouvir do fisioterapeuta Michel Santos e da médica Laís Nunes, que vai estar trazendo pra gente a explicação dos relatos que a gente ouviu, pra gente estar fazendo essa correlação. Olá, boa noite, eu sou Michel, sou fisioterapeuta desportivo. Agradeço a oportunidade do Pode Saúde por nos convidar, tá? A gente trabalha lá no Albert Einstein. A gente vai trazer um pouquinho da perspectiva fisiológica da situação que ocorreu tanto nas Olimpíadas quanto com os outros atletas, tá certo? Boa noite, agradeço o convite de estar aqui hoje. Meu nome é Laís, trabalho junto com o Michel, né, auxiliando, sou clínica geral. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos que acontecem nos atletas, referente tanto ao ar feito como ao ar poluído. A gente ouviu os relatos dos atletas hoje falando. Nosso sistema fisiológico, né, ele sofre grandes impactos, tanto com o ar poluído como o ar feito. No caso, eles trazem problemas respiratórios, por causa da exposição que fica, né, por muito tempo, as partículas finas, o ozônio, dióxido de nitrogênio, que aí pode causar tanto inflamação como irritação. Traz também irritação nos olhos, irritação no nariz, irritação na garganta, além de quando você passa bastante tempo, né, exposto ao ar poluído, você pode ter uma doença cardiovascular ou um câncer, porque você fica muito tempo exposto ao ar para fazer esse exercício, treinamento, e aí acaba trazendo isso, né, essas complicações. Lembrando também, gente, que com o aumento, né, do ar rarefeito, a gente tem menos oxigênio naquela região. Com isso, o nosso pulmão ele não consegue fazer a expansão total. Então, a gente tem uma diminuição. O nosso corpo, ele automaticamente, ele vai aumentar a sua capacidade respiratória, ou seja, quantas incursões você vai respirar por minuto, vai aumentar, né? E também vai aumentar o seu débito cardíaco, porque você precisa bombear mais sangue, você precisa fazer mais troca gasosa, tá certo?
além de estar trazendo também a fadiga muscular, onde com a exposição desse poluente, ele pode aumentar a fadiga nos músculos com a redução do oxigênio. Também reduz a concentração, ele afeta e traz também aumento no risco de lesões. Trazendo a perspectiva, né, do esporte da natação com a atleta Tamires, a gente sabe que o Rio Sena ele é extremamente poluído. Então lá a gente sabe que tem-se a mudança da temperatura da própria água e do ar, né? A gente tem uma mudança também da qualidade desse ar, que também é poluído. As pessoas acham que é só o rio, mas não, o ar também está poluído, tá? E uma alta concentração de cloro, ou seja, tanto tempo você sendo exposto naquela água suja, naquela água contaminada, com várias bactérias, vários protozoários que não são benéficos e muita exposição ao cloro. Referente aos sintomas que a atleta relatou, é bem notório porque é causado pelos patógenos que estão na água, onde traz esses sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito, dor abdominal, além de trazer também complicações, né, respiratórias, que traz infecções respiratórias, reações alérgicas, irritação no olho, nariz, garganta, desencadeia uma série de efeitos na nossa saúde, né, por estar em contato com essa água contaminada. Essa água está contaminada por fungos, bactérias, protozoários, tá certo? Além disso tudo, a água poluída ela ainda pode causar fadiga muscular, reduzir ainda a capacidade de recuperação. Já que essa paciente ela está doente, né, com cefaleia, que é dor de cabeça, vômitos, podem ter sangramentos nasais também, fadiga muscular, como a minha colega citou, ela não consegue fazer a sua fisiologia de forma correta, nem a sua biomecânica. Obrigada, Michel. Obrigada, Laís, por partilhar conosco o conhecimento de vocês. Eu acho que ficou muito bem explicado. A galera de casa deve ter aproveitado muito. Agradeço. E chegamos mais ao final do episódio do nosso Pode Saúde. Obrigada. Quero agradecer a presença de todos. É isso. Nos sigam, compartilhem esse vídeo. Em breve, mais episódios aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.